Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre saúde. Nas últimas 2 décadas, triplicou o número de mortes em decorrência de problemas renais em todo o país. De acordo com a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, o Brasil possui mais de 133 mil pessoas fazendo diálise. Os dados preocupam. Triplicou nas últimas 2 décadas o número de pacientes com doença renal crônica. Pelo menos 25 mil pessoas morrem por ano. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar a doença renal. Ela é assintomática. No entanto, alguns fatores de risco podem ser evitados. Por exemplo, consumo de medicamentos nefrotóxicos. É preciso também controlar a pressão arterial, os níveis de glicose no sangue e o ácido úrico. É importante também evitar cigarro, manter o peso saudável e fazer regularmente o exame de próstata, de sangue e urina. Eu recebo no estúdio a nefrologista a doutora Ana Beatriz Barra. Doutora Ana, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de começar perguntando a que a senhora atribui esse aumento tão significativo de, em 20 anos, o número de pacientes com doenças renais crônicas ter aumentado. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre isso. Assim, o que a gente atribui é o envelhecimento da população propriamente dito, né? A gente hoje tem pessoas mais idosas e os pacientes eles estão ficando mais obesos e mais hipertensos. E essas são as 2 principais causas de doença renal. Então, à medida que a população envelhece, ela fica mais hipertensa e mais obesa, essas 3 causas, elas ajudam a maior incidência de doença renal na população em geral. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo, né? Então, a gente imagina que o Brasil, como é um país ainda em desenvolvimento, ainda tem muito espaço para crescimento dessa doença. Agora, quais os sintomas dessa doença? Eu sei que no início da doença, dizem que é uma doença assintomática. Isso é verdade? E depois de quanto tempo com a pessoa já doente, ela começa a desenvolver realmente os sintomas da doença, doutora Ana? Sim, isso é totalmente verdade. A doença renal é uma doença basicamente assintomática. E ela vai dar sintomas quando a gente tem muito pouca coisa para fazer pelo paciente. Quando a doença já está muito avançada. Já está muito avançada. E a gente vai precisar de algo para substituir os rins. E quando essa doença, quando você observa esses sintomas, você já se torna um paciente crônico? Em geral, sim. Em geral, sim. Por isso que a gente chama atenção tanto para a prevenção da doença renal. A gente precisa que o paciente ele tenha uma vida saudável, isso serve para a doença renal como serve para todas as outras doenças de coração, né? A gente precisa ter hábitos saudáveis, a gente precisa cuidar do excesso de peso, a gente precisa fazer exercício físico e fora isso a gente precisa fazer exame de check-up para ver se o rim está funcionando bem. Que exames são esses? A creatinina do sangue e um exame simples de urina. Se a população puder incluir isso, pelo menos o seu check-up anual, nos exames que você faz com o clínico geral, você já consegue ver a função do rim muito antes dele realmente falhar. Mas é uma doença, na realidade, crônica. Sim. Você fazendo esses exames todos, você tendo um diagnóstico de que você está no início da doença, você tem como combater essa doença? Eu quero dizer, você tem como tratar Usualmente e não você se não tornar tem um paciente crônico? Usualmente você não tem como curar essa doença. Ela é uma doença de longo tempo, mas você consegue adiar muito a entrada em tratamento de diálise. Então isso já é muito bom. Então se a gente não fizer isso, a doença ela avança rapidamente, em 5, 10 anos a pessoa vai estar precisando de diálise. E se você tiver um nefrologista acompanhando, você consegue adiar muito a entrada em tratamento de diálise ou transplante. Explica pra gente, doutora Ana, o que é o tratamento de diálise? O tratamento de diálise é um tratamento maravilhoso e é a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar, porque ele substitui a função do rim. Todos os órgãos que são vitais, para você substituir, você tem que transplantar. Então, por exemplo, se você tem um problema de coração, você tem que fazer um transplante. Se você tem um problema de fígado, você tem que fazer um transplante. Se você tem um problema de rim, você pode viver apesar desse rim não funcionando, mesmo que você não transplante. Você vai fazer a diálise. Tá? Então, assim, a diálise é um tratamento para a vida e por isso que a gente precisa de tanta atenção, né, dos sistemas de saúde em relação a esse paciente que faz diálise, porque ele pode viver bem, ele pode ser feliz, ele pode ser produtivo, ele pode ser reinserido na sociedade, mas ele precisa de um tratamento de qualidade e a gente está com muita dificuldade no Brasil que todo o investimento que seria necessário nessa área seja feito. Então, a gente tem, por exemplo, o menor preço da América Latina para uma sessão de tratamento.
Então, a gente não consegue individualizar o tratamento. Então, tem pacientes que deveriam fazer 5, 6 vezes por semana, tem pacientes que ficam bem só 3, e aqui no SUS, por exemplo, a gente só pode fazer 3 ou 4 vezes por semana. Existem tratamentos diferenciados, a gente tem tratamentos de hemodiafiltração, aqui no Brasil a gente não pode fazer. Na maioria dos países não se reprocessa mais o filtro dialisador, que é o filtro que filtra o sangue quando passa na máquina de hemodiálise. Aqui no Brasil a gente reprocessa até 20 vezes esse filtro dialisador. Então a gente está muito atrasado do ponto de vista de qualidade do tratamento, por falta de investimento nessa área. A gente tem muito pouco cuidado em relação ao olhar que a gente precisa para esse paciente, que é um paciente que vai à clínica 3 vezes por semana, pelo menos, ele fica lá em torno de 5 horas, então ele precisava de todo um olhar a respeito do que ele precisa. Então, por exemplo, a medicação que ele tem que pegar uma vez por mês, por que essa medicação não pode ser entregue na clínica para que ele não tenha que se deslocar mais uma vez para um posto de saúde ou para uma farmácia do governo, né? Por que os planos de saúde não podem dar essa medicação para que seja aplicada na clínica? Eles não dão. Então, assim, não é só investimento de dinheiro, mas um olhar para todo o processo de tratamento desses doentes para que eles possam realmente viver uma vida que vale a pena viver. Porque a intenção da diálise não é o paciente sobreviver em diálise. Essa não é a intenção. Não adianta você ir para um tratamento, sair de lá muito mal. Sobrevida. Exatamente. Você tem que ter qualidade de vida. Sim. E qual é a expectativa de vida de um paciente que faz hemodiálise? Hoje no Brasil é 20% a mortalidade anual, é muito alta. A gente já foi uma mortalidade mais baixa que os Estados Unidos já chegou a ter 22%, 23% de mortalidade e hoje os Estados Unidos já ultrapassou a gente, ele já tem 17% de mortalidade, o Japão tem 7% de mortalidade. Então a gente precisa de investimento nessa área para que a gente diminua a mortalidade desses pacientes e a gente permita que os anos que ele viva em diálise, ele viva bem. Né? E existe algum tratamento psicológico que é oferecido para esses pacientes que se submetem a esse tipo de tratamento? Toda clínica de diálise, ela obrigatoriamente tem que ter um psicólogo aqui no Brasil. Isso é muito bom, né? Mas o que está acontecendo com as clínicas de diálise? Como elas estão mal remuneradas, elas não atraem profissionais de ponta. Então, é uma doença extremamente complexa em que a gente deveria ter os melhores profissionais, mas a gente não consegue remunerar os melhores profissionais. Então, a gente está sempre trocando o turnover, que a gente chama, né? Tanto de enfermagem quanto da equipe multidisciplinar, é muito grande, porque a remuneração não é boa. Então, assim que a pessoa vai crescendo e se desenvolvendo profissionalmente, ela vai para um outro ambiente onde ela possa ser melhor remunerada. Para você entender, residência médica em nefrologia no Rio de Janeiro, no momento, o ano passado, só tiveram 4 pessoas querendo fazer residência médica em nefrologia. 4 médicos no Rio de Janeiro. São quantas vagas oferecidas por ano, senhora sabe? São mais ou menos 4 em cada hospital universitário. Só teve um hospital em cada hospital. A gente e teve 4 foram... na UERJ, no Pedro Ernesto. A gente não teve residente para o Fundão, a gente não teve residente para a UF, a gente não teve residente para o Ministério da Saúde, porque Bom Sucesso também tem residência médica em nefrologia. Então, assim, a gente está muito aquém do que a gente precisa para dar um tratamento melhor para esses pacientes. Pois é, e é o segundo ano que se... Sim. Que a gente está fazendo vocês fazem uma campanha de conscientização, que não deixa de ser uma campanha de conscientização para as pessoas da importância e da seriedade dessa doença. Sim, sim. Não é isso? Qual o objetivo? Na verdade, a gente fala muito de prevenção, né? E a gente fala muito de transplante, quando a gente vai falar de nefrologia. E uma coisa assim que me incomoda muito é quando a gente fala de transplante, a gente fala como se fosse a última chance do paciente. Não é. O transplante para o paciente que não tem o rim funcionando é uma opção de tratamento. É a opção que dá mais liberdade, é a opção que dá mais qualidade de vida, mas tem pacientes que eles não podem transplantar, tem pacientes que aguardam muito tempo em fila e tem pacientes que não querem transplantar. Então, a gente precisa fazer essa campanha para conscientizar que para esses pacientes, esses 130 mil pacientes que estão no Brasil fazendo esse tratamento, eles precisam de tratamento de qualidade. Agora, a senhora acabou de dizer que essa doença não tem cura. Como prevenir? O que você pode falar para os nossos telespectadores para se prevenir dessa doença tão séria e tão grave? A prevenção são os cuidados com a saúde como a gente tem para o coração, como a gente tem para o nosso pulmão, como a gente tem para a nossa vida em geral. Ter uma vida saudável, não ser obeso, não fumar, né? Fazer exercício físico. Isso é o geral. E quando você for fazer seu check-up, você dá uma olhada na sua função renal. Como é que está a sua creatinina do sangue, como é que está seu exame de urina. Se a população em geral fizer isso, a gente já tem um cuidado bastante grande. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, como a principal causa é o diabetes e a hipertensão, os pacientes diabéticos e hipertensos, eles têm que ter muita atenção em relação à função renal. Então, eles têm que ter o diabetes muito controlado e a pressão muito controlada. É esse o cuidado principal.
Doutora Ana Beatriz, muito obrigada. Foi um prazer. E ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.